amores e amoras, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris do Estúdio Brigitte, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte, e hoje é o terceiro vídeo de uma pequena série onde eu mostrei como fazer desenhos usando perspectiva com um ponto de fuga e 2 pontos de fuga, tá? Esse aqui a gente vai fazer perspectiva com 3 pontos de fuga. Então, assim, antes de começar, aliás, já ia me esquecendo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. É só você clicar aqui embaixo em compartilhar, vai abrir umas opções e você clica em WhatsApp, por exemplo, e manda esse vídeo para quem você quiser no seu WhatsApp. E aproveite e deixe o joinha, porque às vezes as pessoas veem o vídeo, gostam, mas esquecem de deixar o joinha e o vídeo não sobe e muita gente perde esse conhecimento aqui, tá bom? Esse conhecimento aqui, o que visa? Qual é o meu objetivo com ele? O meu objetivo aqui não é a parte técnica de desenho, não é, tá? Tanto não é que nos vídeos anteriores, no número 1 e no número 2, eu nem usei o esquadro, tá? E o esquadro ele é necessário se fosse um desenho técnico, tá? Seria interessante ter um esquadro para a gente poder, aliás, um par de esquadros, né? Para a gente poder fazer o jogo de verticais e de horizontais, que é assim que a gente trabalha com esquadro, tá bom? E então, qual é o meu objetivo, na verdade? O meu objetivo é fazer com que você consiga, com esse conhecimento aqui, né, com o treino desse conhecimento também, você consiga melhorar os seus desenhos de sketch. Muita gente me pede isso também, por isso é que eu resolvi fazer, tá? Por exemplo, às vezes a pessoa quer ter um livro assim, eu gostaria tanto de conseguir fazer um sketch, e uma coisa convincente, né? E aí faz, por exemplo, um desenho desses assim e não fica convincente, porque não sabe onde é que são essas linhas para lá, linha para cá. Esse aqui foi um desenho que eu mostrei, acho que no meu primeiro ou segundo vídeo anteriores, né? Olha, aqui eu tenho um ponto de fuga, tá? Mais ou menos aqui, e ele converge para cá, ó, nessas diagonais aqui todas, tá vendo? Então, tudo isso é desenhado com base nessas diagonais. Da mesma maneira para cá, o meu ponto de fuga, ele continua por ali, ó. Tá? Então, aqui é um ponto de fuga e aqui nesse relógio eu tenho um outro ponto de fuga, porque ele não está totalmente de frente para mim. Ele tem uma lateralzinha mostrando aqui. Então, nessa lateral eu tenho um outro pontinho de fuga em algum lugar aqui, ó, fora do meu desenho, que não é mais esse ponto de fuga. Então, veja que numa mesma cena eu posso ter um ou mais pontos de fuga, tá? Então é isso, basicamente o que eu quero é te ajudar a fazer desenhos convincentes, porque as pessoas me pedem, Cris, isso e aquilo. Olha, esse aqui também tem ponto de fuga, olha o ponto de fuga desse aqui, ó, tá? Então, por isso eu resolvi fazer essa minissérie, é uma minissérie mesmo, seus vídeos são muito rápidos e, como eu disse, eu não estou preocupada aqui com muita coisa técnica, eu estou tentando resumir ao máximo. Por que resumir, Cris? Porque o público do Estúdio Brigitte é um público muito amplo, vai dos 13, 14 anos até os 80 anos. Então, são centenas de pessoas que têm culturas diferentes, situação diferente, experiência de vida diferente, tudo diferente, né? Cada pessoa é única. Então, para falar com todas essas pessoas, de modo a atingir todas, que todas possam me entender, eu tenho que falar de uma maneira mais clara e mais simples, não complicar muito, tá bom? Mas com esse conhecimento com esse conhecimento desse vídeo e dos 2 vídeos anteriores, e treino também seu, principalmente treino de olhar também, de olhar e fazer, né? Que você pode adquirir na internet, vendo fotografias, você consegue fazer um bom desenho. Vamos ver? Então vamos lá, vamos só recapitular aqui o que é perspectiva. Perspectiva é uma técnica que a gente usa em desenho para dar a essa superfície plana aqui do papel uma impressão de profundidade, tá? Porque eu posso, né, como eu mostrei nos vídeos anteriores, se eu desenhar aqui um quadrado, chapado aqui, acabou, você vai dizer, é um quadrado. Mas se eu fizer isso, ó, um quadrado, tá? Mas se eu fizer isso, ele já vira um cubo, né? Então, se ele vira um cubo, é uma impressão que eu passei para você, isso aqui já é um cubo, é o que você vai pensar, já é um cubo, isso aqui não, isso aqui é uma forma mais chapada, tá? Só que isso aqui obedece a uma perspectiva, a um ponto de fuga que está ali fora da minha folha, tá? Por isso é que ele saiu assim desse jeito, tá bom? Então vamos lá. Perspectiva é isso. A gente tem também a linha do horizonte, eu vou fazer uma linha do horizonte, hoje eu vou usar o esquadro,
tá? A linha do horizonte a gente diz que é o que divide, é um divisor, né, entre o céu e a terra, ou o céu e o mar, tá? Essa linha, ela interfere na posição dos meus pontos de fuga e também no nível dos olhos de quem está tirando a foto ou de quem está vendo a cena, tá bom? Isso também eu falei lá no meu primeiro ou segundo vídeo, tá bom? E o que é ponto de fuga? Ponto de fuga é onde as linhas, as diagonais, elas se encontram ao longo de uma distância, tá? A gente pode ter vários pontos de fuga, como eu também já falei antes. Então vamos lá, a minha linha do horizonte está aqui, eu vou colocar um ponto de fuga aqui, ponto de fuga número 1, ponto de fuga número 2, e vou colocar um ponto de fuga para cá. Não vou nem botar muito no meio, né? Vou botar aqui um pontinho de fuga aqui, que é o meu pontinho, tá? Número 3 tá aqui, ok? E agora eu vou fazer um cubo, porque eu estou mostrando para você, né, com base nessa figura, porque é a figura mais simples de se entender, tá bom? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma dessas laterais, tá? Eu vou colocar aqui uma lateral. Então eu vou fazer assim, vou escolher, tá aqui, a minha lateral tá aqui, ó. Tá? Pronto. Então começa aqui, termina aqui. Vamos supor que isso aqui seja uma dessas laterais, tá? Qualquer uma delas, tá bom? E agora, o que que eu faço? Aonde termina, ó, tá vendo que aqui, ó, coincidiu com o meu ponto, tá? Número 3, e também se eu levantar aqui, ó, ele faz um ângulo de 90 graus, isso aqui é importante, tá? Tá? Então, um dos vértices, ele coincide com o ponto, tá? E faz aqui um ângulo de 90 graus, beleza. Agora, eu pego aqui, ó, esse pontinho aqui, né, onde termina aqui a minha distânciazinha, e vou levar, tanto faz, para o ponto de fuga 1, quanto para o ponto de fuga 2, dá no mesmo. Eu vou levar aqui, pronto, para esse ponto aqui, ó, ponto de fuga número 1, e esse pedacinho aqui também, ó, tá? Eu vou evitar fazer muitas linhas hoje, para não ficar muito confuso. Tá aqui. E agora eu vou fazer escolher uma distância qualquer aleatória para fazer aqui a minha lateral, tá? Só que essa lateral, ela não é mais vertical aqui, como foi nos outros vídeos. Por que ela não é mais vertical aqui? Porque eu tenho o meu ponto de fuga aqui, tá? Então, todas as diagonais agora, elas serão com relação a esse pontinho de fuga aqui, o número 3. Então, na verdade, isso aqui, ó, que é esse pedaço aqui, vamos supor, ele não é mais assim na vertical, como eu mostrei no vídeo anterior com 2 pontos de fuga. E nós temos 3 aqui. Então, isso aqui, ó, ele vai ser enviesado, ó. Tá? Eu posso escolher aqui, mas ele é assim. Estranho, né? Mas é o certo, tá? Então, ele é assim. Essa é uma lateral, tá? E agora eu vou ligar esse ponto até o ponto de fuga número 2, para poder fazer o desenho da outra lateral. Tá aqui. A outra lateral eu também vou enviesar, tá? Então, eu vou escolher aqui uma largura, que pode ser aqui, ó. Então, daqui até aqui. E agora eu vou enviesar. Por que que esse desenho está ficando assim tão estranho? Porque o meu ponto de fuga está muito próximo da linha do horizonte. Por isso é que o meu desenho está ficando desse jeito. Opa, está ficando desse jeito. Assim, tá? E agora o que que eu faço? Eu tenho que unir esse ponto aqui até o ponto de fuga número 2 e esse até, o ponto de fuga número 1. Para quê? Para que eu tenha uma superfície aqui, ó, que é mais ou menos isso aqui, ó, tá? E aqui eu fiz o meu desenho. Muito estranho que esse desenho seja isso aqui, né? Mas é. E isso tudo por causa do ponto de fuga. Agora vamos fazer, ó, assim já dá para você entender melhor. Tá? Vamos fazer o ponto de fuga mais comprido, para a gente ter uma visão melhor aqui de como isso funciona. Porque esse aqui eu reconheço que ele ficou um pouquinho mais complicado para você entender. Então vamos lá. Vou fazer a minha perpendicular à minha linha do horizonte. Então, essa lateral aqui
do meu objeto. Vou unir o vértice, que isso aqui acaba sendo um vértice, né? O vértice até o ponto de fuga número 2, o final aqui até o ponto de fuga número 2. E aqui eu vou escolher a largura do meu objeto. Então, daqui eu vou para o ponto de fuga número 3, ó. Olha só, aqui eu já tenho essa lateral, então. Agora vamos deste ponto aqui, ó, até o ponto de fuga número 1. E daqui até lá também, tá? E aqui eu vou escolher uma outra distância, que pode ser essa, tá? Então, daqui eu vou juntar, né? Vou ligar aqui com uma diagonal até o ponto de fuga número 3. Este aqui é o desenho correto, de acordo com o ângulo, né? O lugar que eu estou olhando para ele, tá? Agora me falta a parte de cima. Como é que eu faço a parte de cima? Eu venho aqui nesse ponto, ligo ao ponto de fuga número 2. E esse ponto aqui eu ligo ao ponto de fuga número 1. Você viu como é que eu fiz a mão livre, né? Sem medir esse pedaço e parei um pouquinho depois, porque isso é prática, tá, gente? Então, por quê? Porque na hora que eu estou fazendo um sketch, isso aqui está na minha cabeça. Não necessariamente, na hora que eu estou desenhando, eu vou botar uma linha do horizonte, eu vou botar um ponto de fuga. Não, eu sei, na minha cabeça, quando eu olho, eu sei, olho uma fotografia ou um cenário na minha frente, né, uma paisagem, ou um casario, por exemplo, eu sei onde é que está o ponto de fuga, eu identifico e eu identifico aonde está a minha linha do horizonte também, tá? Mas não necessariamente o desenho, tá bom? É que isso aqui é um desenho mais técnico, tá bom? Agora vamos supor que aqui eu queira colocar um buraco aqui, ó, uma entrada. Como é que seria essa entrada? Ah, eu venho aqui, ó, no meu ponto de fuga número 1, né? Sempre, né, dessa forma, não é aleatório, não posso chegar aqui e querer fazer uma paralela. Se eu fizer uma paralela aqui, ó, assim, ó, beleza, eu fiz a paralela aqui. Aí aqui, ó, eu fiz a paralela com esse aqui, simplesmente fiz isso. Tá errado. Olha só, aqui e aqui, ó. Ó, se eu fizer isso, tá errado. Não é uma paralela daqui, ó. Tá? Esse desenho estaria errado, tá bom? Então, a gente faz com relação ao ponto de fuga. Vamos fazer, então, esse buraco aqui. Olha, eu venho daqui do meu ponto de fuga, tá? E escolho aqui a largura que eu quero, de acordo com o que eu estou desenhando. Isso aqui pode ser, por exemplo, o vão de uma escada. Aí, venho para cá, a mesma coisa aqui. Eu escolho a largura aqui que eu quero, meu ponto de fuga ali, ó. Mais ou menos isso, quero mais ou menos a mesma largurinha. Assim, tá? Olha como é que já está diferente, tá? Aí venho aqui no meu ponto de fuga número 2 e faço a mesma coisa. Escolho aqui a largura, traço, venho aqui, ó, escolho aqui a largura e traço. Apago o excedente e fica assim desse jeito, tá? E aqui eu posso reforçar, reforçar, reforçar. Mas isso aqui, como eu disse, ele é um buraco, né? Se ele é um buraco, ele tem que ter aqui, esse pedaço aqui, né, a dobra onde está a lateral, eu tenho que ter uma linha aqui representando isso. Essa linha, ela não é assim, ó, vertical, não, ela é de acordo com o meu ponto de fuga que está aqui, esse ponto número 3. Então, eu boto o meu lápis aqui, venho aqui, ó, nesse vértice, ó, tá? E desenho. Ele não está perpendicular, veja bem, ó, ele não é perpendicular à minha linha aqui do horizonte não, embora você talvez não esteja vendo a diferença, isso aqui não é um ângulo de 90 graus, tá? Então, esse aqui é um sólido, né, uma forma geométrica desenhada aqui de uma maneira, né, mais correta, tá bom? E aí, Cris, poxa, isso aqui me diz o quê? Isso aqui te diz o quê? Tá, então vamos lá, vamos àquela história das janelas, das portas, tá? Como é que eu faço aqui as janelas e as portas? A mesma coisa, eu boto o meu lápis aqui, venho aqui, escolho uma alturazinha, ó, já traço assim,
A mesma coisa aqui, vou fazer janelas aqui, ó, aqui. E as janelas, como é que eu faço aqui essas laterais? Essas laterais são de acordo com o meu ponto de fuga número 3. Tá? Então, vem aqui e começa a fazer. E se eu quiser colocar uma porta, um portão aqui, como é que eu faço? Em relação a quê? Isso aqui, em relação ao ponto de fuga número 2? Não, claro que não. A gente está nessa lateral, é em relação ao ponto de fuga número 1. Então, aqui eu boto a altura que eu quero, tá? De uma porta. E aqui, na lateral, como é que eu faço? Eu faço perpendicular a essa linha do horizonte? De jeito nenhum. Eu venho aqui, ó, no meu ponto de fuga número 3 e faço isso, ó. Ponto de fuga. Assim, essa aqui é a forma certa. Agora, vamos supor, isso aqui é o seguinte, vamos supor que eu esteja, nesse caso, eu estou aqui em cima, tá? Na verdade, isso aqui é uma edificação, um prédio, né? E eu estou aqui em cima, né? Vai ver que eu estou em cima de outro prédio, tirei uma foto e foi essa visão que eu tive. Mas e quando a gente está na frente do prédio? Tipo assim, você já andou pela rua, já parou na frente do prédio, olhou para cima e viu aquele prédio enorme lá em cima? Pois é, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz quando o prédio está aqui, ó, em cima da nossa linha do horizonte? Porque esse aqui está abaixo, tá? Como é que a gente faz quando a gente está aqui, ó? Nós estamos posicionados aqui, tá? E a gente está olhando para cima e está vendo aquele prédio crescendo aqui, né? Como é que a gente faz isso? Muito simples. A gente coloca aqui, da mesma maneira, um ponto de fuga, que é o meu ponto número 3, tá? Número 1, número 2, número 3. Aqui eu traço realmente uma perpendicular, por exemplo. Vou traçar uma perpendicular aqui, ó. Tá? E aí eu começo a fazer as minhas linhas. Por exemplo, eu tenho essa medida, tá? Aqui é a medida do meu prédio. Na verdade, é isso aqui. Aí daqui para cá, eu vou traçar a lateral do meu prédio. Ó, eu não vou puxar até aqui, não vou puxar, porque senão você não vai, acaba ficando, acaba confundindo, tá? Meu prédio, ele termina aqui, tá? Esse prédio termina aqui, beleza. Onde é que está o meu ponto de fuga que vai interceptar esse ponto aqui? É esse aqui, ó. Então eu venho daqui, ó, e faço isso, ó. Ponto de fuga, aqui é onde acaba o meu prédio, parte de cima dele, e faço isso. Estranho, né? Deixa eu só suavizar aqui. Mas aqui é o meu prédio, tá? Isso aqui é o meu prédio, tá? É a lateral dele. Agora eu vou fazer uma lateral para cá também. Para cá eu pego, da mesma maneira, esse ponto aqui, que é onde termina a altura, né? Aqui é a altura do meu prédio. Daqui e vou para o ponto de fuga número 1, ó, assim. E faço uma outra lateral aqui, tá? Uma lateral desta forma aqui, assim. E aqui, né, é um prédio, perdão, um prédio mais comprido. Como é que eu vou saber aqui? Eu venho para baixo, eu venho para cá, eu venho para lá. Quem é que me diz para onde vai esta linha que eu preciso fazer aqui? É o ponto de fuga número 3. Ele vem aqui, ó, passa assim e faz isso. Então, se eu estiver em pé aqui, quando eu olho, é isso aqui que eu vejo. Muito estranho, né? Pois é, mas não é não. É assim que funciona, tá? Agora eu vou fazer aqui uma porta, por exemplo. Como é que seria uma porta? Tá? E agora eu preciso do teto da porta. Quem é que me dá o teto da porta? É o ponto de fuga número 2. Ó. Assim, desse jeito. Tá? Eu preciso de uma janela aqui. Quem é que me dá a janela? O ponto de fuga número 3. Isso aqui, como eu disse, você vai entender realmente se você tiver assistido a parte 1 e a parte 2. Olha só, tá? Já tá fazendo mais sentido. Isso aqui, gente, eu tô muito pequenininha aqui, ó, tá? Eu sou uma criaturinha muito pequena, porque isso aqui tá muito para cima, tá? Agora eu venho aqui, se eu quiser fazer mais janelas aqui, como é que eu faço? Agora eu vou fazer um outro aqui. Aí eu venho aqui e faço, por exemplo, uma lateral.
tá? Aqui tem 90 graus. Esse aqui é a lateral de um prédio, de uma edificação, de uma forma geométrica, tá? E daqui eu vou ligar para o ponto número 1 e também vou ligar para o ponto de fuga número 2. Fazendo isso, eu já tenho uma lateral aqui, ó, uma lateral, e a outra lateral eu vou fazer aqui. Beleza, isso aqui eu faço uma linha reta? Não, se eu fizer uma linha reta já não é mais perspectiva de 3 pontos. Então, esse pedaço aqui, esse vértice aqui, eu tenho que ligar com o ponto de fuga número 3, ó. Então ele fica assim, ele fica inclinado, tá? Da mesma maneira esse, eu venho aqui, ó, e ele fica assim, inclinado. É isso aqui o meu prédio, tá bom? Vamos fazer umas janelas aqui, só para você entender melhor. Tá? Aqui eu fiz as linhas diagonais e agora quem é que vai me dar a parte de cima e a parte de baixo da janela? É aqui o meu ponto de fuga número 2, ó. Pronto, aqui estão minhas janelas. Agora está fazendo mais sentido? Parece que sim, está fazendo mais sentido. A gente já viu algum prédio assim dessa maneira. A gente está aqui piquititinho, olhando para cima. É isso que a gente vê, tá? Essa distorção aqui que a gente vê, e essa distorção é causada pelo meu ponto de fuga aqui em cima. Agora vamos fazer essa lateral. Essa lateral eu vou botar uma porta aqui embaixo. E quem é que me dá essa linha daqui? É exatamente o ponto de fuga número 1, ó. E se eu quiser adicionar mais alguma coisa aqui, vamos supor que eu tenha um outro prédio colado aqui, alguma coisa, olha, eu vou fazer isso, ó. Vem. A parte de cima da porta, ela não pode ser assim, concorda? Concorda, né? Quem é que vai me dar a parte de cima da porta? É o meu ponto de fuga número 1 que está aqui, ó. Vai ser bem tortinha, ó. Né? Isso aqui chama-se perspectiva, tá? Vamos fazer um janelão aqui? É isso aqui. E aí a gente vai, claro, acrescentando detalhes, tá bom? Eu posso colocar alguma outra coisa aqui, por exemplo. Vamos supor que eu tenha, sei lá, um outro prédio aqui, uma coisa... Tá? Aí eu apago tudo que não me interessa. Aí entra aquela história de botar, olha só como é que ficou. Agora você consegue entender o que eu estou fazendo, né? Então aí eu consigo colocar aqui uma luz, por exemplo, a luz do sol, né? E aí aqui é a parte clara, aqui já vai começar a ficar a parte escura. É claro que essa minha lapiseira também não é adequada para fazer isso. Tá bom? Agora já começa a melhorar, né? E onde é que eu tô? Eu tô aqui, ó. Tô eu aqui, né, olhando para cima, e é assim que eu vejo quando eu olho para cima. A gente sempre vê um ponto focal aqui em cima. Tá bom? Agora vamos ver algumas imagens aqui, vou ver se eu tenho aqui no meu celular alguma coisa que eu tenha guardado. Ó, vou escolher essa daqui. Essa daqui foi uma foto que eu tirei, vou colocar aqui, criar um pouquinho para ver se a gente consegue entender isso aqui um pouco, tá? Então, assim, isso aqui foi uma foto que eu tirei, eu estava do outro lado da rua, não é muito longe, mas não é imediatamente embaixo aqui. Eu não estava aqui colada na construção, olhei para cima e tirei uma foto. Não, eu estava mais afastada um pouquinho. Quando eu tirei a foto, olha aqui o meu ponto de fuga. Ponto de fuga número 13, ele está aqui, ó, onde está a minha mão, mais ou menos aqui. Olha só como é que ele rege todas essas diagonais, inclusive as janelas, tudo direitinho. Ó, eu não vou mexer aqui, tá vendo? Olha, ponto de fuga número 3, ó, aqui, aqui, em cima aqui, ó, na minha janela, na outra, aqui, tá? Interessante como é que com esse ponto de fuga aqui, ó, eu consegui ver todas essas linhas, tá? Se eu estivesse fazendo o desenho, eu teria me baseado nisso aqui também, tá bom? E a mesma coisa aqui, ó, olha um outro ponto de fuga aqui, ó, nessa lateral, tá? Ele rege essa linha e essas outras aqui, que eu não sei se você
consegue ver, mas existem outras linhas aqui, porque existem outras janelas. Ó, aqui, 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 tá? Aqui também é um outro ponto de fuga. Essa lateral é um outro ponto de fuga, que possivelmente está desse lado aqui. Ó, está desse lado aqui, fora do meu celular. Ó, olha como é que ele rege todas as janelas. Por isso é que eu digo, uma mesma foto, um mesmo cenário, né, um mesmo objeto, ele pode ter um ou mais pontos de fuga. Fiz um desenho, tá? Isso aqui foi com base, não tem, acho que eu tenho até foto. Se bobear eu tenho foto, mas não está aqui, vamos aqui. Olha, isso aqui, por exemplo, tá? Ele tem um ponto de fuga, tá? O ponto de fuga, ó, ele vai daqui, ó, ali, ele vai até o outro lado aqui da minha página, tá? E aí eu fui obedecendo, tá vendo? Para ficar um desenho, ó, assim, tá? Apesar disso, ele também tem um outro ponto de fuga aqui, ó, porque eu fiz a lateral aqui dessa torre, tá vendo? Aqui existe uma pequena lateral, então aqui eu tenho um pontozinho de fuga, e aqui também eu tenho uma outra lateral aqui do ladinho, então eu tenho um outro ponto de fuga. Então esse desenho, ele tem 3 pontos de fuga, tá? E esse aqui em cima, tá bom? Então esse conhecimento me possibilita fazer isso aqui. Isso aqui não está tecnicamente perfeito, no sentido de eu peguei o esquadro, eu medi, aí eu desenhei, aí eu apaguei, aí eu fiz assim. Não, gente, isso aqui é um desenho livre, é um desenho artístico, um desenho livre. Então eu não estou assim preocupada com coisas assim tão técnicas, mas eu preciso saber técnica para poder fazer isso. Se eu não souber técnica, fica complicado de fazer, tá? Deixa eu ver se eu acho outro aqui, o ponto de fuga seja aquele lá de cima. Esse aqui, ó. Esse aqui também tem, tá? Você veja que as linhas, elas são sempre, ó, elas convergem, né? Elas vão juntando para dar aqui num pontinho, tá? Então, olha, o meu ponto de fuga, ele tá aqui em cima, ó, assim, assim e assim, tá vendo? Ó, assim e assim. O relógio também obedece essas laterais, essas janelas aqui também, todo mundo obedece a essa linha. Tá? Aqui eu tenho um outro ponto de fuga, esse aqui, ó, pá, pá, tá vendo, ó, pá, pá, pá. E aqui também eu tenho um outro ponto de fuga aqui para cá do meu caderno, assim, 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 tá? Ok? É assim, ó, é mais baixo o ponto de fuga, tá? Então esse aqui também tem 3 pontos de fuga, tá? Uma perspectiva em 3 pontos, tá? Isso aqui dá uma dinâmica ao desenho. Agora, é claro que para fazer assim, é uma coisa simples, tá? Mas é necessário que você entenda e saiba fazer desenhos com ponto de fuga, com um ponto de fuga e com 2 pontos de fuga, tá? É muito necessário que você saiba fazer, e isso é treino. Você pode treinar, perdão, vá na internet, procure fotografias são ótimas, estude as fotografias e veja, procure quais são os pontos de fuga daquela foto, porque, como eu disse, um cenário pode ter vários pontos de fuga, ok? Essa série termina aqui, eu não pretendo alongar para mais pontos de fuga, porque eu acho que 3 pontos de fuga estão bem interessantes, dá para fazer um mapa inteiro com 3 pontos de fuga, tá bom? Então é isso, obrigada por ter assistido, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais e de dar o joinha para que esse vídeo suba e atinja mais pessoas, tá bom? Beijo! E se você fizer algum desenho, marca o estúdio, é só escrever @estúdiobrid na sua rede social que eu vou lá olhar, tá bom? Beijo, tchau, tchau!